Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje dia 19 de agosto, sexta-feira, e como tal, nós fazemos um resumo de como foi a semana, tanto nos mercados quanto nas principais economias do mundo, os principais fatos. E de antemão eu digo que vocês têm acesso também ao texto desse resumo semanal, que contém dados um pouco mais detalhados. A semana pode ser caracterizada por forte volatilidade dos mercados ao longo de todo o período, mudanças de sinal nos principais mercados de risco, tanto aqui quanto no exterior. Por aqui ainda tivemos os vencimentos no mercado de opções e de índice para o prazo agosto e tivemos que absorver todo o noticiário político ocorrido. No exterior, tivemos como principais fatos a divulgação das atas das últimas reuniões do FED, o Banco Central Americano, e do BCE, o Banco Central Europeu, além de declarações de dirigentes regionais do FED e um certo rally em algumas commodities, principalmente no petróleo, no mercado internacional. Por aqui, o lado político acabou sobressaindo, com o presidente do STF, Lewandowski, acertando a agenda de julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma, que, segundo a agenda, deve começar no dia 25 de agosto, na próxima semana, e pode encerrar no próximo dia 29, ainda com tempo suficiente para que o presidente Temer viaje na condição de presidente efetivo para a reunião do G20 que ocorre na China. A novidade é que a presidente afastada Dilma Rousseff deve comparecer até aqui na sessão do dia 29 para se defender perante os senadores e marcar uma posição como presidente afastada. Aliás, nessa semana, a presidente fez uma carta aos cidadãos brasileiros e também ao Senado, mas aparentemente foi incapaz de mudar o conceito de afastamento da presidente nesse processo de julgamento. Sua defesa no STF também entrou com um pedido de anulação do processo de impeachment, que foi julgado, ou está sendo julgado, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Já a família do ex-presidente Lula não compareceu a uma oitiva, um depoimento marcado na Polícia Federal, e o ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito contra o ex-presidente Lula, a presidente afastada Dilma Rousseff e também alguns de seus ministros. Ainda no campo político, tivemos a votação da DRU, da Desvinculação de Receita da União, a PEC, que não foi votada durante a semana por conta de falta de quórum, e isso aparentemente foi considerado uma fraqueza do governo Temer, e a oposição aproveitou para dizer que as matérias não serão votadas a priori, e sim todas elas com discussões políticas. Temer também pediu que o ministro Meirelles avalie compensações para os estados depois da renegociação da dívida. Também num jantar ocorrido essa semana, o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre reformas a serem feitas e com as lideranças e também sobre novas eleições. E disse que essas reformas vão começar a sair logo após o processo julgado de impeachment da presidente. No âmbito econômico, tivemos logo no início da semana a divulgação da nova pesquisa Focus. Ela veio um pouco pior que pesquisas anteriores, principalmente com relação à inflação projetada para o ano de 2016, que subiu para 7,31%, anterior estava em 7,20% e foi mantida em 5,14% para o ano de 2017. Em compensação, o PIB de 2016 melhorou um pouco para 3,20% de queda, estava em 3,23%, e a taxa Selic para o final do ano piorou para 13,75%, na pesquisa anterior estava em 13,5%. E a desaceleração da produção industrial também melhorou um pouquinho, agora a queda prevista para o ano de 2016 é de 5,95% e não mais de 6%.
Falando agora do governo, o governo, numa coletiva realizada, alterou a sua projeção do PIB para o ano de 2017. Anteriormente, trabalhava-se com um crescimento de 1,2%. Agora o governo fala e projeta 1,6%, com uma inflação de 4,8%, portanto, ainda acima, no ano de 2017, da meta de inflação, que é de 4,5%. Tivemos ainda a expectativa de que o dólar feche o ano de 2016 em 3,30 e o ano de 2017 em 3,50. Carlos Hamilton, secretário do Ministério da Fazenda, discorreu sobre evidências de melhora na economia e, para tanto, arrolou a queda na taxa do crédito default swap brasileiro, o CDS brasileiro, na inflação desacelerando, nas operações de swap cambial reverso que o governo tem feito e até na melhora da Bovespa nesse ano de 2016, que já atinge mais de 38%. Do lado real, ele elencou a produção industrial que nos últimos 4 meses mostrou crescimento. O contraponto dessas declarações de Carlos Hamilton ficou por conta do ministro do Planejamento, Diogo, dizendo que a projeção melhor do PIB é insuficiente para equilibrar o orçamento de 2017. Já o secretário Mansueto de Almeida também deu declarações ao longo da semana, falou sobre os ajustes serem essencialmente políticos, já que são matérias a serem votadas no Congresso Nacional, sustentou que os gastos elevados necessitam de carga tributária também alta e disse não ser normal termos um déficit de 10% do PIB e que os gastos com a Previdência eram uma anomalia. O presidente interino Michel Temer também fez, no último dia da semana, uma reunião com a equipe econômica e suas lideranças para falar de reformas, e a Receita Federal divulgou a arrecadação no acumulado até o mês de julho, 724,7 bilhões de reais, mas mostrando uma queda de 7,11%, o pior resultado desde o ano de 2010. No mercado acionário, os investidores estrangeiros até o último dia 17 tinham retirado da Bovespa 868 milhões de reais, mas o saldo líquido de ingresso no ano está em 16,4 bilhões de reais. No cenário externo, como eu disse, tivemos um rally no preço do petróleo em função de uma reunião da OPEP que pode ocorrer no mês de setembro para congelamento da produção, também por entendimentos feitos entre Rússia e Arábia Saudita. E tivemos ainda o petróleo alavancando e chegou até já se aproximar dos $50 o barril, situação que os executivos do segmento de petróleo gostariam de ver. O minério de ferro também teve um comportamento tranquilo durante a semana e encerrou no spot chinês com a tonelada cotada a $61. E isso claramente beneficiou por aqui o comportamento de ações líderes como Vale e Petrobras. Falamos também da importante ata divulgada pelo FED e também pelo BCE. A ata do FED diz que os membros seguem com dúvida com relação aos efeitos do Brexit e retomada da economia global e também com relação à trajetória da inflação. Há consenso de aguardar mais informações factuais da economia para uma tomada de decisão. E isso acabou tornando pouco provável que o FED eleve taxa de juros na reunião do mês de setembro, apesar de algumas declarações contrárias, como do presidente do FED de São Francisco, favorável ao aumento da taxa de juros. E o Banco Central Europeu adotou uma postura semelhante com relação às incertezas da economia global, mas já trabalhando numa outra vertente, numa vertente de flexibilização monetária e de estimular a economia. Diz estar pronto para agir nessa direção, mas acham que ainda também é preciso esperar um pouco mais para produzir estímulos. E os mercados se ressentiram disso, pois esperavam alguma atuação mais decisiva para a próxima reunião. Nos Estados Unidos,
A semana continua a trazer dados com comportamento mistos. Eu cito o indicador de atividade do Fed de Nova York, em queda para menos 4,2 pontos no mês de agosto, quando o previsto era que ficasse positivo em 2,5 pontos. Também cito a produção industrial de julho, que foi revisada de 0,6 para 0,4, e o índice de atividade de Fed de Filadélfia, que subiu esse para 2 pontos. No Japão, tivemos ainda as exportações caindo pelo 10º mês seguido, em função da valorização do ien frente a outras moedas, principalmente o dólar, e o governo anunciando que pode intervir no mercado de câmbio caso a cotação do ien desça da paridade de 100 ienes por dólares. Tivemos ainda na zona do euro a inflação medida pelo CPI. A inflação medida pelo CPI é a inflação do consumidor do mês de julho. Ela subiu 0,2%, mas em base anualizada. E na Alemanha tivemos o PPI, índice preço no atacado. Esse acabou subindo 0,2%, mas mostra uma deflação anualizada de 2 pontos percentuais. Destacamos ainda a preocupação do BIS, do Banco de Compensações Internacionais, que é como se fosse um banco central dos bancos centrais, falando sobre a elevação do endividamento de países emergentes e citando que o setor não financeiro ampliou as suas dívidas de 60% do PIB no ano de 2006 para 110% do PIB no ano de 2015. E diz que os próximos 2 anos, 2016 a 2018, são muito complicados, pois tem dívidas vencendo no montante de 340 bilhões de dólares. Resumo do período. Na semana, a Bovespa acabou mostrando uma alta de 1,37%, o índice encerrou acima dos 59.098 pontos, mas no último dia da semana uma queda de 0,11%. O Dow Jones terminou a semana negativo em 0,13%, o Nasdaq positivo em 0,11%. Já o dólar teve uma valorização na semana de 0,63%, encerrou cotado a 3,25 e no último dia da semana, teve uma queda de 1,03%. Falando um pouco de perspectiva, os próximos dias devem ser certamente de grande tensão no âmbito político. Temos o início do julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma, e isso vai produzir muitos ruídos e delongas. Vamos ter também o presidente do STF produzindo perguntas para serem respondidas pelos senadores com relação ao processo, e segundo especialistas políticos, essas perguntas beneficiam um pouco a presidente afastada. Pode ter também algum outro processo tentando adiamento e anulação do processo de impeachment. No segmento externo, acreditamos que o tom vai ser mais ou menos o mesmo, afinal de contas estamos com férias de verão no hemisfério norte e isso limita um pouco a liquidez, mas não temos nenhuma ação mais definitiva de bancos centrais e de governo. As reuniões estão marcadas para o mês de setembro e, portanto, esse final de mês de agosto não deve ter grande surpresa por parte dos bancos centrais, pelo menos. O fator positivo é que encerrou a safra de balanços do segundo trimestre do ano e, aparentemente, o terceiro trimestre, tanto para as empresas locais quanto as empresas no exterior, pode ser um pouco melhor, por retomada e recuperação da economia nos dois universos. Temos ainda isso produzindo certamente alguma reprecificação dos ativos de risco por aqui. E o dado negativo, como eu disse, são as férias de verão no hemisfério norte, que limitam a liquidez de todo o sistema. Da parte do governo Michel Temer, é de se esperar que as notícias produzidas sejam fabricadas com um cunho positivo, para já intuir o processo de reformas logo após o processo de impeachment, e certamente a reunião do G20, que ocorre logo no início do mês de setembro, pode trazer boas notícias em termos de novos investimentos para o país, fusões e aquisições.
Falando de análise gráfica, ainda seguimos indicando que temos que ultrapassar a faixa dos 59.300 pontos com grande clareza para abrir o objetivo dessa feita na faixa dos 62.000, 63.000 pontos do índice. Eram essas as considerações, tenham todos um bom final de semana e vamos estar juntos novamente segunda-feira de manhã bem cedo. Até lá.